Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Nova Era, neste sábado. Estamos aqui para dizer a todos vocês e pedir licença para entrarmos no seu lar, na sua casa, através dessa sala de aulas que é o programa Nova Era. Nova Era é um programa espírita. Ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. Estamos de volta nesse sábado para trazermos para vocês a 8ª parte do tema, os Vanguarda do Movimento Espírita de Divinópolis. Esses baluartes que aqui chegaram, desbravando todos os caminhos, todos os empecilhos, todos os obstáculos, e fazendo deste movimento espírita um movimento promissor. Estamos aqui hoje para darmos a continuidade falando desses grandes vultos que a formação da história do movimento espírita de Divinópolis tiveram essa vanguarda, esses grandes baluartes, esses bandeirantes que aqui estiveram no passado. E hoje nós devemos muito a eles a gratidão por ter trazido o movimento espírita para o nível que se encontra hoje. E falando que o que nós vamos comentar com vocês se fundamentam no depoimento de José Carlos Pereira, Maurício Paiva, Gesso Maia, Wellington Neri e Dona Florips. Esse depoimento desses 5 nossos amigos espíritas trouxeram à lume a história desde a década de 40 até o presente momento. Hoje vamos falar de trabalhadores, que com certeza vai ficar na história, na memória do movimento espírita em Divinópolis. Falar do Clodovir, um excelente trabalhador, o elemento de uma moral ilibada, uma pessoa digna de todo respeito. Clodovir já foi presidente do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. E o Clodovir é um grande amigo do movimento espírita. O Antônio Eustáquio. Antônio Eustáquio foi um dos fundadores da nova sede do Centro Espírita Maria de Nazaré, lá na Esplanada. Antônio Eustáquio foi um grande trabalhador daquela casa. Trabalhador incansável, que demonstrou o seu trabalho de amor à causa espírita. Professor Washington. Professor Washington é uma pessoa que veio do seminário, era seminarista, quase se formou para padre e apaixonou pelo movimento espírita. E o professor Washington, de certa forma, ele chegou a ser presidente do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, quando ali na Rua São Paulo, no fundo ali da loja maçônica. O professor Washington sempre foi um grande sonhador, um idealista com a proposta espírita. É um homem de um nível intelectual bastante acadêmico, bastante elevado, mas que tinha um amor muito grande pela causa espírita. Vamos falar do Edson Martins, como já falamos dele, lá da Fraternidade Espírita Cristã. Hoje, o Márcio Torres é o atual presidente do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Tá? Márcio Torres, eu digo para vocês, é um trabalhador incansável e que fez recentemente uma reforma no aspecto físico da casa, uma reforma apreciável. Então, a ele é a nossa homenagem. A Maria da Conceição, a FIA, lá do Joana d'Arc, um trator para trabalhar. Bazar da Pechincha sempre foi a menina do olho da FIA, da Maria da Conceição, que sempre batalhou com esse Bazar da Pechincha, angariando recurso financeiro para as reformas da casa, a manutenção da casa. Então, a ela, o nosso apelo de que ela possa continuar sempre essa grande batalhadora pela causa espírita. Tivemos também aí a Lena, uma grande batalhadora também do movimento espírita em Divinópolis, foi um componente aqui do CEP,
e que trabalhou muito lá na Casa Maria de Nazaré. Ela teve várias gestões como presidente da casa, trazendo algumas reformas estruturais, reformas do aspecto doutrinário, reforma dos trabalhos da casa e justamente as reformas do próprio prédio. Walter Vaz, Centro Espírita Joana d'Arc. Este é um elemento digno de amizade, de apreciação e de gratidão. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que transmite a você uma segurança enorme. Então, ao Walter Vaz, do Joana d'Arc, nós apreciamos muito a sua transparência, a sua honestidade e um grande batalhador. Renato. Nós chamávamos Renato de Renato Pão de Queijo, porque era proprietário da padaria Arraial de Minas. E Renato sempre foi um grande amigo, um grande companheiro aqui do CEP. Renato chegou a dirigir a AME num período de 2 anos, logo no passado. Ele chegou a fazer uma boa gestão na AME. Ele trouxe vários oradores da Bahia, de Curitiba, até Divinópolis, no seu trabalho de vanguarda da AME. Temos também nossas amigas Eliane Zica, uma grande batalhadora. Eliane Zica, ela encabeçou o trabalho do CONCED, que é a Confraternização Espírita em busca da saúde. E essa confraternização espírita, o CONCED, que é essa confraternização espírita de Divinópolis, reunindo aí vários oradores vindo de cidades até mesmo aqui distante de Divinópolis. Então, o CONCED, a Eliane Zica sempre esteve à frente dele, promovendo esse grande trabalho que é essa confraternização de Divinópolis. Vera Coutinho. Vera Coutinho, ela teve uma gestão no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, uma grande batalhadora na área social. Implantou lá o trabalho Projeto Esperança, que o projeto cresceu tanto que ela teve que agora utilizar 3 andares de um prédio que é patrimônio do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Então, Vera Coutinho, eu sempre falo, é uma pessoa digna de apreciação, porque é uma pessoa talentosa, uma pessoa amiga, uma pessoa administradora dos conflitos, está sempre aí chegando junto ao movimento espírita. Uma grande batalhadora. Plauto Gianni. Plauto Gianni, ele trabalhou na fundação da Casa Espírita Maria de Nazaré, lá na rua Sergipe, quando tudo começou. Plauto Gianni, ele pertenceu ao CEP por um período bastante longo. Aqui ficou participando conosco, estudioso, uma pessoa talentosa, um grande amigo do movimento espírita, um grande batalhador, um excelente palestrante. Plauto, ele é um palestrante muito fiel à doutrina espírita, muito. Eu sou prova disso. Temos também o Jorge, que angariou sempre recursos para o desenvolvimento do processo de evangelização da criança no Centro Espírita Estudante do Evangelho. Ele chegava a tirar dinheiro do próprio bolso para investir na ampliação, na otimização do trabalho da evangelização da criança no Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Antenor. Antenor é uma verdadeira âncora do Centro Espírita Joana d'Arc. Ele já é falecido, mas Antenor é uma pessoa de uma simplicidade incomparável. Um grande companheiro da lida espírita. Temos também José Luiz. José Luiz é do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Ele trabalhou de voluntário como pedreiro nas paredes daquela casa, do 1º andar, do 2º andar. José Luiz foi, assim, um grande voluntariado na construção do prédio da Casa Maria de Nazaré. Temos também a dona Cássia, a Cássia Mensano, que veio do Rio de Janeiro para Divinópolis, e aqui infiltrou-se no movimento espírita como uma grande batalhadora, uma pessoa alegre, uma pessoa conciliadora, uma pessoa amiga. Ela teve uma gestão também na AME e no CRE,
que é o Conselho Regional Espírita da 5ª Região Oeste de Minas Gerais. Foi presidente também do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, tá? Por um mandato de 2 anos. Angelina. Angelina sempre foi uma pessoa muito calma, muito tranquila, uma pessoa muito conciliadora dos conflitos, apaziguadora das situações de conflito entre os membros da própria instituição espírita. Angelina, ela teve várias gestões da Casa Espírita, Casa Maria de Nazaré. Ela sempre foi uma pessoa batalhadora, uma pessoa centrada, determinada, uma pessoa de um equilíbrio bastante elevado. Maria do Carmo. Maria do Carmo, eu sempre falo, ela começou conosco aqui no CEP, nós a projetamos o movimento espírita, e Maria do Carmo, como palestrante, era excelente. Maria do Carmo tinha uma facilidade enorme na interpretação racional do Evangelho, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela tinha uma facilidade em desenvolver as parábolas, excelente oradora. Tá? Tivemos também a Marcinha da Lalete, já falecida. A Marcinha encantava as nossas noites das Semanas Espíritas, nossos eventos espíritas. Ela cantava e tocava violão. Infelizmente, um acidente automobilístico levou ela para a realeza espiritual. Ela sofreu o desencarne de uma forma muito desastrosa, muito triste, mas era um encanto de menina. Ana Maria, do Centro Espírita Irmão Camilo, é uma grande batalhadora do passado. O senhor Amadeu, chamado Nê, é um homem risonho, brincalhão, gostava muito de contar umas piadinhas, de fazer as pessoas sorrirem, de alegrar aonde ele chegava. Sempre alegrava o ambiente aonde ele estava. Tivemos aí a Laci, uma grande batalhadora do projeto da gestante do Centro Espírita Estudante do Evangelho. Ela assumiu, juntamente com a Vera Coutinho, esse trabalho que hoje é o Projeto Esperança. É o trabalho com as gestantes. Um trabalho social que deu certo, que já existe há 25 anos. Antônio Paixão, um grande estudioso, um grande batalhador nas palestras, nos estudos, uma pessoa centrada, determinada, muito criterioso. Antônio Paixão, eu sempre falo, ele é uma pessoa que identificou muito com a doutrina espírita. Tem uma facilidade enorme de interpretar a doutrina, e interpretá-la de forma racional, fidedigna. Tá? Ele é muito fiel aos princípios da codificação. Eu sou prova disso. Antônio Paixão, como orador, ele sempre faz as suas citações bibliográficas, citando sempre as obras básicas. O Antônio Venâncio. Antônio Venâncio é um batalhador, um trabalhador da seara espírita, que esteve num bom período dirigindo o Lar das Meninas, na ausência do Maurício Paiva, pelo seu desencarne. O Antônio dirigiu o NASCE também por um bom período, tá? O projeto Núcleo de Ação Social Caminhos da Esperança, lá no Danilo Passos II. Antônio Venâncio foi um excelente batalhador também. Trabalhou muito para poder trazer a Lumen a Rádio Espírita, que pertence ao projeto lá digamos assim, do NASCE, que é o Núcleo de Ação Social Caminho da Esperança. Tivemos também aí Alexandre Mal. Alexandre Mal é um excelente orador, tá? Militante da Casa Espírita Jesus de Nazaré, mas ele faz palestras em outros centros espíritas. Muito bom. Começou comigo aqui no CEP, com um bom período permaneceu, e nós o projetamos no movimento espírita como palestrante. Excelente pesquisador, muito fiel. Arnoldo. Arnoldo foi um dos nossos locutores do Projeto Futuro. O Projeto Futuro foi um programa espírita que o CEP implantou e que durou durante 30 anos. Arnoldo é um excelente locutor. Frequentava o CEP na ocasião, estudioso,
não é palestrante, ele até que tentou as palestras, mas não identificou muito com as palestras. Mas excelente divulgador, tá? Célia. Célia foi uma grande batalhadora do Centro Espírita Mestre Erasto, lá na Esplanada. Célia era, assim, muito voltada para as reuniões mediúnicas. Não era muito estudada, não era palestrante, mas era médium passista e assim, uma grande companhia, uma grande pessoa de apoio logístico, de apoio moral, de apoio afetivo, aonde ela militava. Participou por um grande período no Centro Espírita Estudante do Evangelho, numa reunião de curas, onde o Maurício Paiva era o gestor dessa reunião. Tivemos também a Cida Malta, que aproximou do movimento espírita, em pouco tempo se tornou uma grande oradora, tá, palestrante do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Cordélia. Cordélia é uma grande amiga do CEP. Cordélia sempre foi uma pessoa assim, uma pessoa de um apoio moral, certo? De um apoio afetivo, uma coisa fantástica. Cordélia não era de estudar muito, ela não tinha um conhecimento amplo da doutrina espírita, frequentou o CEP durante anos afora. E assim, sempre uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito amiga, muito generosa. Tá? Denise. A Denise, ela é hoje atual presidente do CRE, Conselho Regional Espírita da 5ª Região Oeste de Minas Gerais. E é a vice-presidente da AME, Gestão 2025. Tá? É uma grande pessoa, batalhadora, não é muito de palestras, não, mas assim, faz um bom trabalho como sendo a presidenta da AME. Temos também aí o Plínio, que é um trabalhador do Centro Espírita Estudante do Evangelho, Eduardo Souza, que foi um grande batalhador, um grande trabalhador, era o meu braço direito aqui no CEP. Tá? Eu, através do Eduardo de Souza, nós trabalhamos muito na região oeste de Minas Gerais, levando palestras, estudos, seminários, cursos. Eu tenho Eduardo como sendo, assim, uma pessoa que, quando esteve comigo, ele abraçou de verdade a causa espírita. Era um grande batalhador. Hoje, anda um pouco afastado do movimento espírita. Elci Fogaça, veio de Curitiba, Paraná, para Divinópolis, chegou no CEP, como quem queria muito poder trabalhar, estudando comigo aqui no CEP. Dentro de pouco tempo, levei ela para o Centro Espírita, estudando Evangelho. E lá, uma grande batalhadora, chegou a ser presidenta por um período de 2 anos, tá? Mas depois que terminou seu mandato lá no Estudante do Evangelho, ela voltou para a sua cidade de origem. E lá em Curitiba, certa feita, ela foi acidentada e faleceu nesse acidente, quando um ônibus dentro da cidade a pegou. Quer dizer, realmente bateu nela, ela morreu na hora. Então, Elci Fogaça é uma pessoa criteriosa, pessoa exigente, uma pessoa de uma retidão, certo? De uma índole muito determinada. Eu gostava muito da Elci, porque é uma pessoa franca, honesta, transparente. Temos também o Elias, que é o esposo da Araci. Elias já é falecido hoje, tá? Também chegou a ser presidente do Centro Espírita Estudante do Evangelho. A Hélida, uma grande companheira que chegou aqui no CEP, alguns anos atrás. Depois nós a colocamos no movimento espírita e ela passou a ser, assim, uma grande participante das reuniões de estudo. Chegou a ser presidente do Centro Espírita Joana d'Arc, por um mandato. Temos nosso amigo Everton. Everton, ele é um grande batalhador também do movimento federativo. Ele chegou a ser presidente do CRE, que é o Conselho Regional Espírita do Oeste de Minas Gerais. Everton. Palestrante, está muito voltado com o trabalho da evangelização da criança no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Temos também a Fátima,
tá? Essa menina, ela batalhou por um certo período, juntamente como oradora, palestrante, do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Fernanda Fernandes. Ela veio do Rio de Janeiro na companhia da dona Cássia, na ocasião. E aqui permaneceu. E aqui até hoje está em Divinópolis. Ela é uma pessoa palestrante. Hoje ela assumiu a direção do DIGE, que é o Departamento de Infância e Juventude do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Está lá juntamente com o Márcio, na gestão do Márcio. Então, Fernanda Fernandes é uma grande batalhadora também do movimento espírita voltada para os jovens, para as crianças. João Martins. João Martins, médium passista. Não era palestrante. João Martins é um frequentador assíduo da Casa Espírita Casa Maria de Nazaré. E ele andou frequentando aí vários centros espíritas e acabou ficando no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Temos também o Fernando Lara, pessoa a quem eu devo uma gratidão enorme. Foi um grande companheiro aqui dessa casa, certo? O CEP, nos ajudou muito materialmente falando, quando ainda encarnado entre nós. Tá? A ele devemos uma gratidão enorme pelo carinho, pelo CEP, pela dedicação aos estudos. Flávia Fragoso, excelente palestrante, de todos os centros espíritas em Divinópolis. Casa Maria de Nazaré, Jesus Nazaré, Estudante do Evangelho, Joana d'Arc. É uma palestrante incansável. Está toda semana palestrando aqui, palestrando ali, apresenta conteúdos doutrinários muito interessantes, excelente oradora. Gilberto Carlos. Gilberto Carlos foi o meu segundo locutor do programa Projeto Futuro. Um vozeirão. Eu sempre falava, o Gilberto Carlos era o Cid Moreira do Projeto Futuro, que é um programa radiofônico que o CEP implantou na década de 80 e que durou quase 30 anos. Tá? Gilberto Carlos foi um grande locutor, foi presidente do Centro Espírita Joana d'Arc, também palestrante, fazia estudos do Evangelho com muita precisão, frequentou o CEP longos anos. Tá? Temos aí a Gilma Veloso, que investiu muito no trabalho da evangelização da criança do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Excelente evangelizadora da criança, batalhadora, investia no trabalho dela, do próprio bolso. Né? Isso é difícil. A Giza é uma frequentadora, é passista do Centro Espírita Estudante do Evangelho. Ides Facuri, excelente palestrante, um trabalhador incansável. O Ives é muito dedicado, ele é muito fiel à doutrina espírita. Suas palestras têm um conteúdo doutrinário muito coerente, muito fidedigno à doutrina espírita. Eu gosto muito do Ives porque ele é uma pessoa que abraçou a doutrina espírita em espírito e verdade. Tá? Ele não inventa, ele não fala nada de si, ele sempre esposa as suas palestras, dando referências bibliográficas, muito coerente, muito fidedigno naquilo que fala. Excelente orador. Implantou um programa de rádio, tá? E depois teve também uma participação de um programa de televisão que durou pouco tempo. João Balbi. João Balbi foi um grande companheiro que nós tivemos aqui em Divinópolis. Frequentava o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. João Balbi tornou-se um palestrante e, por sinal, assim, muito dedicado aos estudos do Evangelho, segundo o Espiritismo. João Ribeiro. João Ribeiro dirigiu a evangelização da criança por longos anos, no Centro Espírita Estudantes do Evangelho. João Ribeiro tinha uma queda, uma tendência muito fácil de trabalhar com crianças. E ele assumiu o DIGE, que é o Departamento de Infância e Juventude, do Centro Espírita Estudante Evangelho. Mas por motivos que não cabem nós aqui, o João deixou o movimento espírita
depois da pandemia do Covid-19. Não voltou mais. Jomar Gontijo. Jomar Gontijo, formado em engenharia de comunicação. Jomar Gontijo é expositor, trabalhador, fundador do GEC, tá? O GEC, que é o Grupo Espírita Educação e Cidadania. O GEC é um trabalho, hoje é uma ONG, é uma organização não governamental que faz um trabalho social de grande importância, tá? Ele desenvolve aqui o projeto do governo federal, que é o adolescente sendo colocado na linha dianteira de trabalho, quer dizer, de profissionalização. Então, é um programa de apoio ao jovem, certo? De ingressar o jovem ao mercado de trabalho. Um trabalho social bastante notável, onde trabalha o jovem num todo. Temos também José Geraldo, que foi um grande batalhador do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. José Procópio, do Centro Espírita Casa Maria Nazaré, também palestrante, foi um grande batalhador daquela casa, sempre nos auxiliou, sempre assessorou a própria casa. Keila. A Keila é esposa do Evaldo Santana. A Keila, ela esteve presente no CRE por talvez que 2 mandatos. Ela dirigiu o Conselho Regional Espírita da 5ª Região. Keila também dirigia muito o DIGE, que é o Departamento de Infância e Juventude, do Movimento Espírita em linhas gerais. Tá? E, para começar a finalizar o sábado de hoje, Ledir, um grande batalhador, dirigiu o Centro Espírita Joana d'Arc num dos seus mandatos. Ele levou o Joana d'Arc a adquirir um terreno ao lado, trabalhou muito pela aquisição desse terreno, tem a pretensão de construir uma nova sede. Tá? Ledir é um grande batalhador. Davi é esposo da Célia, falecido recentemente o Davi. Davi frequentava e trabalhou na fundação do Centro Espírita Mestre Erasto, lá juntamente com Antônio de Pádua. Tá? Excelente batalhador. Uma pessoa que assim, não tinha um conhecimento muito amplo da doutrina espírita, não era palestrante, era auxiliar nos passes da casa Mestre Erasto. E temos aí o Marcos Pessoa. Embora hoje ele não reside em Divinópolis, mas Marcos Pessoa é natural de Divinópolis, foi um grande batalhador do Centro Espírita Casa Maria Nazaré, palestrante, dirigiu o CRE, que é o Conselho Regional Espírita da 5ª Região, tá? Por talvez acho que 2 mandatos consecutivos. Marcos Pessoas hoje tem um trabalho voltado para a União Espírita Mineira. Ele ampliou o seu trabalho. Então, também um grande batalhador de nosso movimento espírita divinopolitano. Eu quero aqui, a partir de agora, agradecer a você, amigo telespectador da TV Candidez, pela audiência desse sábado. Você que esteve conosco aqui, assistindo o programa Nova Era, de que é uma realização da AME, com a coprodução do CEP, e convidar para que na próxima semana, no sábado que vem, às 9h30 da manhã, pelo canal 13 da TV Candidez, você possa estar conosco, para que nós possamos levar até vocês a 9ª parte desse tema, a vanguarda do movimento espírita de Divinópolis. Então, meus amigos, eu quero muito agradecer a cada um de vocês, desejar a todos vocês um bom sábado, repleto de muita paz, muita alegria, um bom final de semana junto aos seus familiares, e que nós possamos, sob as bênçãos do céu, sob a misericórdia de Deus, a proteção de Jesus e dos nossos amigos espirituais, fazermos um bom final de semana. Então, a todos vocês, até sábado que vem, às 9h30 da manhã, projeto Nova Era, de que é um projeto da AME, é um programa espírita, ele é feito para você, espírita e não espírita, com a coprodução do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas.
A todos, um bom dia, muita paz, muita luz. Até sábado que vem. Obrigado.